Como saber se a restauração é de Deus ou apenas é a sua vontade? Então, esse é um texto, um estudo completo, mas casamento de primeira aliança sempre é a vontade de Deus, a restauração. É bíblico, está na sua palavra, então casamento de primeira aliança, aonde não tem nenhum entrave, nenhuma história obscura, nem do lado dele e nem do seu. Então, realmente é a vontade de Deus a restauração. Depende da busca do intercessor, do agente que vai buscar a restauração. E a gente vê histórias que há a restauração mesmo quando ninguém busca. Muito raro, mas depende de legalidades e brechas que um ou dois tiveram e também dos antecedentes familiares, né? Então, de legalidades familiares também podem recair maldições. Então, tem vários porquês. E também, mesmo que nenhum dos dois buscou, mas alguém terceiro buscou, filho, pais, pessoas que têm espiritualmente legalidade sobre. Inclusive pastores, pessoas ungidas do Senhor, bispos, missionários, pessoas que Deus escolheu para estar orando, intercedendo. Essas pessoas também, a oração delas pode fazer com que a restauração aconteça muito mais rápido e pode acontecer porque eles estão orando. Então, a oração deles tem valor e peso espiritual, porque são pessoas com patamares maiores. Mas isso não te isenta da busca da restauração. Busque sim a palavra, a verdade. Vamos lá. Como saber se a sua restauração é de Deus ou apenas a sua vontade? Essa é uma pergunta que confunde quem está intercedendo por um casamento quebrado. É simples. Será que Deus é que está guiando para lutar ou será que é só o meu coração querendo o que perdeu? A Bíblia nos dá as respostas claras. E quando alinhamos a nossa palavra ao movimento do Espírito Santo, conseguimos discernimento e discernir a origem dessa busca por restauração. Discernir espiritualmente é separar o que é vontade de Deus e vontade humana, vontade do ego, da minha vergonha, do meu constrangimento, do eu querer me aparecer. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. 1 Coríntios 2,15. Quando a restauração vem de Deus, há sinais. O que é de Deus? A direção não contradiz a palavra de Deus. Deus nunca vai apoiar adultério, novo casamento ou pecado. Então, enquanto o marido vive, enquanto a esposa vive, você não está livre para casar. E se eu fizer, mesmo que o outro morrer, você ainda está debaixo do pecado. A convicção que não passa com o tempo. Então, você tem aquele incômodo do Espírito Santo de que Deus quer restaurar. E não é minha vontade, não é para eu me aparecer, mas é porque eu sinto que é a vontade de Deus, né? Então não vai prejudicar ninguém, vai me trazer paz. Realmente não é pelo meu ego. Os ataques espirituais aumentam, mas a sua fé cresce cada vez mais. Isso é um sinal de que Deus está trabalhando através de você. O propósito não é apenas recuperar uma pessoa, mas restaurar a aliança. O que é apenas da sua vontade? O que quer dizer isso? A pessoa está desejando a restauração apenas por carência, medo de solidão ou orgulho ferido. Essa convicção muda conforme o humor, conforme as circunstâncias. Então tem dia que ela quer, tem dia que ela não quer, ela fica oscilando muito. Isso já mostra que não é certeza, não é convicção, oscila, né? A pessoa tenta forçar as situações. Então, hoje eu quero a restauração porque não tem outra saída. Amanhã eu já prefiro o fulano, o ciclano, o triclano. Então, essa pessoa que oscila, geralmente, às vezes, Deus não quer a restauração, porque você está buscando para o seu ego. O discernimento espiritual revela se é o propósito de Deus ou apenas apego.
A paz interior que confirma a direção de Deus. O Espírito Santo fala muito através de paz. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Colossenses 3,15. Então, o Espírito Santo vai estar falando com você, através de você, por você, te dando paz. Quando você sente que é o Espírito Santo, isso te dá paz. Sinais de paz verdadeira. Mesmo com lutas, o coração está firme. Você ora e sente descanso. Não há confusão na sua alma. E você percebe que é Deus quem sustenta o processo. Sinais de paz falsa. A sua tranquilidade dura pouco. Qualquer atitude do ex gera desespero. A mente fica hiperfocada no retorno e não em Deus. E a paz muda de acordo com o comportamento do pródigo, da pessoa que saiu. Então, de acordo com o que eles fazem, falam ou reagem, você muda. A paz real não é emocional, é espiritual. A paz verdadeira é espiritual. Então, agora, porta fechada versus porta aberta. Deus também fala através dos caminhos que Ele permite ou impede. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Apocalipse 3:8. Quando a restauração é de Deus, Deus fecha portas de distrações, de relacionamentos errados e de caminhos de fuga. E Ele abre as portas para a cura emocional, a transformação, restaura o seu caráter e amadurece o seu espiritual. Situações que pareciam impossíveis começam a se mover naturalmente. Deus dá sustento emocional, mesmo quando nada disso faz sentido. E quando não é de Deus, tem sinais, o que acontece? Tudo exige força humana, manipulação, desgaste. O coração insiste em algo que Deus está claramente bloqueando. E a pessoa se esforça para fazer dar certo, mas tudo quebra. Uma porta que Deus abre traz graça. Uma porta que você tenta abrir traz peso. Então, a voz do Espírito Santo também é um sinal. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, esse é o principal. Eu falo assim que se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, a restauração de Deus sempre é acompanhada pela direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre é acompanhado com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai falar nada que contradiz a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. João 14:26. Se você tem dúvida, busque o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo, através da palavra, vai clarear esse assunto na sua mente. Não é por ego, mas é para glorificar a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Essa voz que a ovelha ouve é a voz do Espírito Santo. Então, sinais de que você está ouvindo a voz de Deus. A palavra fala com você repetidas vezes sobre aliança, fidelidade, espera, transformação. Então, toda vez que você ouve mensagens pela Bíblia, mensagens bíblicas vão falar de fidelidade, aliança, espera, transformação. Então, a palavra de Deus, ela fala muito conosco através de diversas maneiras. Quando há os confrontos espirituais que te levam ao arrependimento e santificação. Então, a palavra de Deus vai fazer com que você se sinta confrontado em seus pecados, em suas brechas. Deus corrige e cura áreas internas antes de tocar na restauração do seu casamento. Ele vai curar você internamente, ele vai tocar em feridas antigas suas, coisas que você estava ocultando, que você estava escondendo e precisam ser postas para fora e tratadas. Deus fala com você através do Espírito Santo em sonhos, revelações,
confirmações alinhadas com a Bíblia, nunca de um coração enganoso. Sinais de que é a voz da alma. Só você está ouvindo o que você quer ouvir. Versículos são usados para justificar a ansiedade. Até o diabo usa versículos. Não se esqueça disso. O diabo usa versículos. Fora de texto, fora de contexto, ele pega versículos que não tem nada a ver. Você vê que o diabo ele usa tantos versículos que fala de liberdade, libertinagem, fala de paz, fala disso e daquilo, que não está relacionado à restauração de casamento, não está relacionado a assunto de casamento, mas ele vai lá e cata, né? Ele fez isso com Cristo durante o jejum de Cristo. Então, esse versículo usado para justificar a sua ansiedade, para justificar a sua busca, cuidado. Eu sempre falo, busque pelo menos 3 referências bíblicas sobre um assunto para ter certeza. A Bíblia se confirma em si mesma. Ela é gigante. Ela nunca se contradiz. Há impulsos e não direções. Você age por impulso. Hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu vou, amanhã não vou, hoje eu acho que sim, amanhã eu acho que não. Então, esses impulsos, geralmente é a tua alma, não é o Espírito Santo. E tem medo de entregar completamente para Deus. Pare de agir, deixe Deus agir. A voz do Espírito Santo produz fé. A voz da sua alma produz confusão. Cuidado com as vozes que você ouve. Malaquias 2,16 vai dizer: Deus odeia o divórcio e preserva a primeira aliança. Em Mateus 19,6 diz: o que Deus uniu não separe o homem. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, fala sobre guerra na mente. Em Isaías 30, 21 diz: este é o caminho, andai por ele. Em Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Provérbios 3, 5 e 6. Deus endireita os caminhos. Filipenses 4, 7. A paz que excede todo entendimento. Em Romanos 8, 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E Hebreus 10, 33. Perseverança para alcançar a promessa. Conclusão. Você sabe que a restauração é de Deus quando a direção está alinhada com a Bíblia, a paz interna cresce, mesmo sem sinais externos, as portas estão se movendo de forma sobrenatural e o Espírito Santo está sempre confirmando através de sua palavra. E você sabe quando não é a vontade de Deus, é a sua vontade, quando você sente ansiedade, pressão, desconforto, obsessão. Você tenta forçar o que Deus não está guiando. A voz interior contradiz a palavra de Deus. Então, cuidado com essa voz. A restauração de Deus sempre te santifica antes de restaurar o casamento. Se não vir com santificação, não é vontade de Deus, não é restauração. Vai trazer mais sofrimento e mais dores. Então, essa é a palavra para hoje. Deus quer restaurar toda a primeira aliança, quando ambos são primeira aliança. O resto, a gente tem que buscar discernimento, sim. Em nome de Jesus Cristo, fiquem com essa palavra. Amém.